Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Insights de Mercado, nosso programa de semana. Rapaziada, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 6 anos, professor do Projeto 10% e aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. Se você tiver algum interesse, né, e curtir o conteúdo também, aproveite para se inscrever, tá? E compartilhar com os seus amigos. Então vamos que vamos, rapaziada. Eu acho que eu consegui estabelecer um horário, tá? Dentro da nova rotina meio doida que eu tô tendo aí, né? Que vai ser vídeos agora de segunda, quarta e sexta, tá? Eu acho que pelo menos segunda, quarta e sexta eu consigo manter e gravar o vídeo para vocês, tá? Pelo menos de atualização de mercado, passar pelas notícias aí e também já dar uma geral no gráfico, tá bom? Por conta da sala também, do que a gente tá tocando lá, tá? Antes, rapaziada, só avisando vocês que a gente tá na nossa última vaga, tá? A gente começa o nosso novo treinamento aí semana que vem aqui no NAC Invest, né? A mentoria dos ganhos exponenciais que possuem somente 10 vagas, tá? São 10 vagas fechadas, tá bom? Eu não dou aula para mais do que 10 pessoas. E assim que a gente fechar essa turma, tá? A próxima turma vai ser aberta somente, tá? Em julho para agosto, tá bom? Então, se você tá afim, aproveite, corra lá, porque a gente vai começar a trocar uma ideia sobre isso, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada. Apresentando aqui então a pauta de hoje, né? A gente tem aí, ó, tá? Na quarta-feira, né? Então a inflação que vem daqui a pouquinho às 9h30 aí determinando qual que é a média do que a gente estava esperando. Ontem a gente não teve nada, nem segunda-feira, tá? O mercado vai estar olhando hoje a inflação americana para ver qual que vai ser, né? Aqui em Terras Tupiniquins a gente teve uma redução, pouca, mas a gente teve, né, uma redução aí da inflação. Mais à tarde a gente tem aí às 9h45 alguns Fed Boys comentando, tá? E 3 horas a gente tem Funk Minutes, né? Então, Funk Minutes aí para mostrar mais ou menos os panoramas de como é que vai ser a próxima reunião do Fed, tá? Na quinta-feira, amanhã, a gente tem a decisão aí do BCE, né? Então, o Banco Central Europeu falando se eles vão manter ou não a taxa de juros, o que a gente acredita que se mantenha, né? E também inflações de preço ao produtor, que é o PPI, tá? Que pode trazer uma volatilidade aí pro mercado, tá bom? Sexta-feira tá tranquilo, né? É só importações e exportações, mas sexta-feira a gente comenta sobre, tá bom? Falando agora um pouquinho então, né, sobre as notícias de mercado, galera, a gente tem as reservas de Bitcoin de El Salvador superando, né, os empréstimos do FMI, tá? Então, o que grande parcela do mundo duvidou aí dos passos um pouco mais agressivos de El Salvador aí no mercado, né? A gente tem aí as reservas de tesouro do Bitcoin aí em El Salvador avaliados entre 380, né, e 400 milhões de dólares, e eles tiveram um empréstimo de 2020 de 389, ou seja, eles já estão no lucro de 10 milhões de dólares e nem na all-time high, né, na verdadeira all-time high aí desse ciclo, a gente chegou, né? Então, já falei isso para vocês no passado, vou repetir. A gente vai escutar sobre o milagre econômico de El Salvador, tá? É uma questão de tempo. Eu comentei com vocês isso eu não sei se foi passado ou retrasado, tá? Em que eu falei sobre, foi bem no momento em que eu falei sobre a melhora de crédito, tá? Eu tenho a leve impressão de que tenha sido no começo do ano passado, tá? Em que eu falei sobre a melhora do risco de crédito, do risco país que El Salvador representava, tirando, né, saindo do Triple C-, que é uma das piores ali classificações, para Double C+, né, ou C+, um negócio assim que ele subiu. Então ele subiu de 2 a 3 posições, né, só por conta das reservas. Fora, né, os pagamentos que eles honraram, fora que se ele pagar agora na integral, né, e acabar alcançando a sua liberdade financeira, a sua liberdade econômica, olhando para um país que é a dependência do FMI,
a gente tem essa elevação de risco, ou seja, é mais atração de investimento. Ele está falando para o mundo que El Salvador está aberto a investimentos, tá? E é isso que a gente está vendo aqui agora. Porra, galera, numa boa, isso aqui é muito do caralho. A gente vai escutar sobre o milagre econômico, o milagre financeiro de El Salvador. Escutem, tá? Isso é uma... Eu tô aqui, ó, esfregando na minha careca, tá? Na minha bola de cristal. Pena que eu não tenho o Humberto aqui para dar uma... Ou o Garé, né? Se eu pudesse ter o Garé aqui agora para fazer uma... Na bolinha de cristal ali, da carequinha dele, para falar sobre isso. Garé, você sabe que é zoeira, né, amigo? Um abraço pra você aí, meu amado. Meu amado amigo, tá? Mas, então, a gente vai ver aí na carequinha de previsibilidade aí se vai realmente acontecer, tá? O milagre financeiro de El Salvador, beleza? Bom, seguindo, galera, a gente tem Hong Kong aí, né? Eu falei com vocês na segunda-feira, falando sobre o lançamento dos ETFs de Bitcoin em abril. E segundo a Reuters, eles devem lançar aí em breve, né? Então aí, os dois fundos da Harvest Fund, né? E o outro, que é aí o da China... Qual que era o nome? Não. Um era Harvest Fund e o outro era... Bom, enfim, eram dois ETFs aí chineses, eram dois fundos chineses, né, que estavam entrando aí na briga para lançar um ETF, um de 1,1 trilhão de reais e o outro de 1,4 trilhões de reais, tá, estaria aí abrindo, né, dentro do pico histórico, que entraria com maior facilidade também, né, o dinheiro chinês. Então isso é mais liquidez, é mais concorrência, tá, em relação à briga, tá, para se comprar efetivamente ali o BTC, né? Os dois maiores, mas agora a gente pode ter até um pouco mais, né? A gente tem a China Asset Management, Bosch Fund e Value Partner Financial também entrando na corrida do ETF chinês, tá? Então os chineses agora estão correndo para entrar na euforia aí dos ETFs que vão acabar angariando o movimento. Rapaziada, lembrem-se disso. Nem o varejo começou a comprar ainda. Então ainda existe tempo de abrir posição, tá? A gente tá na correria do movimento, estamos, né? Eu falei para vocês que existe uma boa probabilidade da gente se manter lateralizado durante esse período, tá? Então tomem muito cuidado, porque afinal de contas é nesse período que as grandes baleias vão começar a testar a fé de vocês. A narrativa vai estar extremamente positiva e qualquer tipo de correção de preço pode ser interpretado como um possível topo final do Bitcoin. Não se enganem, a rede ainda não está saturada, tá bom? Então, vamos que vamos, rapaziada. Temos a empresa japonesa também querendo adicionar aí 600 milhões de dólares no Bitcoin, né, ao seu tesouro. Então vai virar a MicroStrategy da Ásia, aí que é listada na bolsa de valores japonesa, né, e teve um salto aí de quase 90% em um dia, tá, que foi 1 bilhão de ienes, né? Então a Metaplanet aí disse que o fortalecimento da sua estratégia vai ser comprar mais Bitcoin, né, ao abrir o Bitcoin aí do seu dentro do seu tesouro, que vai dar uma exposição um pouquinho a mais aí ao ativo, tá? Imagina isso aí, como é que vai repercutir, galera. Gente, não se esqueçam, tá? Tem muita gente esquecendo disso. Eu tô vendo que até as métricas do canal também caíram, né? Talvez deve ser porque também reduzi a quantidade de vídeo. Ou porque agora a galera tá procurando pelo callzinho santo, e que eu não dou aqui no canal, né? Mas, uma coisa é certa, galera. Lembrem-se, a galera que me acompanha, galera, vocês sempre tem que lembrar das 3 barreiras que o Bitcoin vai quebrar. A primeira é o do usuário, que a gente quebrou. A segunda a gente está quebrando agora, que são dos institucionais. Bancos e empresas entrando nesse meio com uma certa agressividade. E no último e terceiro é a adoção global. A gente está no meio da segunda barreira de som, né?
Então, quando o jato tá quebrando ali, né? Eu nem sei quantas barreiras são, né? Pelo que eu lembro do jogo do Superman, eram 3 barreiras que o Superman quebrava. Era o do som, aí depois de não sei o que, e ia pra puta que pariu, né? Então, essa última, que é a adoção global, vai demorar, acredito, um pouco. O que a gente está vivendo hoje é o meio institucional entrar no meio, no tema, tá? Então, atenção com isso, tá? Eu acredito que, sinceramente, depois desse ciclo, a gente nunca mais vai ver Bitcoin a 40 mil dólares, a, sei lá, 50 mil dólares. Eu tenho essa leve impressão, tá? Então, assim, posso estar errado? Posso, tá? Já estive errado antes e tudo bem. Mas, minha percepção, tá? Eu não acho que a gente vai ver Bitcoin a 50 mil dólares no próximo ciclo, por exemplo, tá? Bom, galera, caminhando pro final aí, né? A gente tem algumas meme coins aí explodindo, dando alta de 4.000%, tá? E até só um ponto em relação a isso. Até um dos meus alunos, né, me mostrou um site que inclusive é produtor de conteúdo digital, né? O André Raro, que fala sobre DeFi. Ele é meu aluno na mentoria, né? Então eu falo bastante com ele sobre a parte quantitativa das estratégias, estabelecer uma métrica estatística, para ele realmente, né, tirar o melhor das operações dele, né? Então a gente trabalha muito nessa parte aí quantitativa. E galera, os memes da Solana, né? Ele me mostrou esse site aí que você fazia memes, né? Assim, rapidão. E o negócio galera, tem muita meme coin sendo lançada e muita meme coin explodindo, tá? De um dia para outro. Só que eu tenho um ponto, tem muitas dessas meme coins que não tem liquidez, tá? Então, por mais que ela tenha subido, sei lá, 4.000%, você não consegue sair dela. Então, por mais que ela tenha subido muita grana, né, tenha saído muito dinheiro dela, vai chegar no final, você não consegue executar a venda dela. Porque a venda dela, na realidade, ele é travado pelo próprio movimento da própria liquidez que aquela coin consegue segurar. Então, se algum de vocês tiver essa vontade, né, de querer entrar em alguma meme coin dessa, cara, pensa 2 vezes antes de entrar, porque realmente vai ficar muito foda de você sair. Pode ser que você consiga? Pode. Se você sair e conseguir um lucro, animal, fico feliz, parabéns. Agora, se você não conseguir sair, chapa, vai ser foda, tá? Porque a liquidez, ela falta muito, ela peca muito com liquidez, tá? Até um ponto que eu recomendo que vocês olhem, dá uma olhada aqui nesse site chamado Trading Room, tá? É um dos sites que eu uso na mentoria bastante para dar uma olhada no volume, tá? Então, isso aqui é um sitezinho maneiro, tá? Que vocês podem ter acesso, em que vocês podem ter o volume tanto em Bitcoin quanto em dólar, né? Vocês selecionam aqui se está em dólar ou em Bitcoin, Ethereum, tá? E aqui você tem o volume daquela negociação, daquela cripto em específica, tá? Isso pode ajudar bastante vocês, tá? Um volume aqui médio, tá, galera? De menos de 30 bitcoins, ó, de volume, ela começa a ficar foda, tá? Então, porra, ó, 16, 6, 3 bitcoins, tá? Isso aqui, galera, vocês estão pedindo para ser liquidado, tá? Então, para um cara eventualmente que tá caçando trade, mano, muito cuidado com liquidez baixa, tá? Vai acabar rodando, beleza? Bom, por fim, galera, a gente tem a fusão, né, dos 3 projetos aí, que é da Ocean, da FET, da Singularity, né, avançando para a proposta final, né? Então eles se juntaram, fizeram uma fusão, né, para ser a carro-chefe dos projetos de AI de cripto, né, que provavelmente vai ser liderada pela FET, né? Quando isso aí finalizar, eu prometo que eu trago para vocês uma análise, tá? Ali do projeto final, para ver como é que ficou principalmente a centralização do projeto, para vocês verem se é ou não minimamente confiável, beleza? Mas eles estão avançando na proposta, a gente deve ver aí uma comunidade bem voltada para essa parte de inteligência artificial em breve, tá bom? Olhando para preço, galera, tá? A gente tem alguns pontos, né? Então eu estava numa operação aqui na segunda-feira, né? Então até a gente foi estopado, tá?
tá? Logo depois aqui, ó, tá? Fomos estopados na segunda-feira. E é uma bosta, né? É uma bosta, mas acontece, tá? Não tem muito o que fazer. Eu fui estopado, como eu venho falando, tá difícil operar, né? O gráfico semanal tá hiper travadão, ó. Isso aqui é uma movimentação idiota, tá? Isso aqui é movimentação para ferrar trader. Não é à toa que eu tô me fudendo, né? Então, desde o meio do, do mês passado, né? Hoje já faz 25 dias mais ou menos que eu tô num drawdown, né? Então, para quem não sabe o que é drawdown, é quando você tem uma estratégia e você começa a perder nessa estratégia, né? Por via de mercado, né? Então, quando você calcula aqui, né, uma porcentagem, onde você tem uma taxa de acerto, né? Então um fator de multiplicação, você tem um drawdown, né? Que é o quanto aquela estratégia eventualmente pode drenar do teu capital final. Né? Eu tô num período de drawdown agora, que eu venho perdendo, principalmente no day trade, que tá difícil de operar, né? Porém, galera, é aquilo, né? O mercado ele não está ajudando. Então, se o mercado não está ajudando, melhor vocês nem fazerem, né? Deixa aí. Se eu, tenho quase 7 anos de mercado, tô me fudendo, né? Imagina uma galera que está começando agora. A gente está vendo até pela movimentação do próprio BTC, que está super travada, né? E das altas, de maneira geral, também estão super travadas, o que é super chato, né? Porque para um trader isso é péssimo, né? A gente ainda mantém uma parcela. Eu fechei, tá, essa estratégia, mas tem aluno meu ainda com a estratégia aberta, que foi aqui de baixo, tá? Então a gente abriu a última operação aqui a $44 mil, né? E o cara tá fazendo aqui agora, no momento, né? Ele tá em 10x 555%, né? Porque a gente tá aí com 55% de alta, ele tá alavancado em 10x, esse cara tá fazendo 55%, né? É uma estratégia super sólida, tem uma boa sequência de capital, cara, então é bem maneiro, tá? Mas ainda a gente tá operando nela, né? Eu, pelo menos, eu já tinha fechado, esse meu aluno ainda tá com, acho que uma parcela dela aberta, tá? E que deva ficar rodando ainda, né? Então vamos ver aí, né? Se a gente voltar a cair abaixo da média de 40 aqui, que é 65, né, mil dólares aqui embaixo, né? A gente tem aí uma volta aí da estratégia, tá bom? Para Tensor Chart, né? Então, principalmente aí para a região de liquidez, a gente tem aqui a base dos 65 mil agora formada, tá? Para uma galera que comprou aqui nessa região e que, cara, tô achando que vai, tá? Tô achando que vai, porque ela tá ficando bem gostosa, tá? Aqui embaixo. Quando a gente vê bem vermelhinho assim, ó, né? Amarelo tá super quente, mas o vermelhinho laranja, galera, ele fica muito mais atraente pro preço, eu não sei o porquê, tá? Mas eu acho que a gente pode vir retestar aqui o 64 em breve, tá? Tá muito mais favorável pro 64 do que pro 73 aqui em cima, tá bom? E se vier pro 74 aqui, eu tô com uma posição de venda aqui num outro sistema que eu tô rodando, que é para day trade, né? Mas eu tô rodando, que é uma vendinha aqui que eu fiz no Ethereum, tá? Que já começou a dar uma andadinha, né? Aqui para 3.400, eventualmente puxar até 3.200 aqui embaixo, tá bom? O resto, tô bem tranquilo, tá? Não tem muito mais o que fazer, tem que tomar cuidado com essa relação do halving, lembrando que a gente tá a 10 dias do halving, tá? Então esperem para essa movimentação bem travada, beleza? Rapaziada, então é isso, tá? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, dá o like, se você tá afim de virar a chave, aproveita porque a gente tá na última vaga da mentoria, beleza? Então galera, tamo junto, um forte abraço, grande beijo do Nax e a gente se vê aí na sexta-feira se tudo der certo. Galera, valeu e tchau, tchau! Tamo junto galera, um abraço!